Fala galera concurseira, eu sou Alexandre Portela e a gente está estudando matemática básica para a geometria, para a gente poder entender melhor a geometria. Nesse bloco eu vou trabalhar com vocês unidade de medida de tempo. Cara, é muito importante para que a gente entenda a unidade de medida de tempo, ela não se trata apenas de hora, minuto, segundo, né? Você tem a unidade de tempo, que é um ano, são 365, 366 dias, dependendo do tipo de ano que você tem. Você tem a unidade de tempo, um mês, né? Ou é também isso, né? 12 meses. Você tem um mês correspondendo a 30 dias. Você tem uma semana correspondendo a 7 dias. Um dia correspondendo a 24 horas. Uma hora correspondendo a 60 minutos. E você tem aí um minuto correspondendo a 60 segundos. Quer dizer, você tem uma série de unidades de medida de tempo para o nosso sistema internacional. Perfeito? Então, tá essa banda toda aí que você tá vendo. Cara, mas existe uma base para a gente levar em consideração, que seria a ideia de uma hora corresponder a 60 minutos e cada um dos minutos corresponder a 60 segundos, tá? Então, nessa jogada, eu posso criar esta relação aqui, ó. Hora, minuto, segundo. Tá? Então, por exemplo, para a gente poder estudar essa ideia, eu gostaria de te lembrar que de hora para minuto, você multiplica por 60. Qualquer coisa que você tiver em hora vai ser 60. De minuto para segundo, você também multiplica por 60. Tá? Agora, se for necessário voltar, você vem voltando, você divide por 60. Tá? É a mesma coisa. É ordens de grandeza que você tem, em que você vai transformar de hora para minuto, de minuto para segundo, se você quiser. Né? De minuto voltando para hora, ou de segundo voltando para minuto. Bom, é uma coisa que eu sempre comento, que eu sei que as pessoas deixam para lá. A ideia é o seguinte, desculpe, você indo direto de hora para segundo, é só multiplicar por 3.600. De segundo para voltar para hora, é só dividir por 3.600. Beleza? Então você consegue fazer isso numa facilidade muito grande. Quer dizer que uma hora corresponde a 3.600 segundos. Tá bom? Toma cuidado, porque eu não sei se você está vendo, mas o sistema aqui, ele se baseia no sistema sexagesimal, de 60 em 60. Tá? Então de horas para dia já muda, já é o sistema 24. Tá? Então toma cuidado que quando você dividir, multiplicar, fazer qualquer coisa aqui, você vai ter que levar em consideração que não é multiplicar ou dividir por 10, é multiplicar ou dividir por 60. Como assim, Portela? Por exemplo, se você observar essa ideia, como eu disse a você, por exemplo, 1h30, 1,5 horas, na verdade, para a gente, vai corresponder a 1,5 vezes 60 para você transformar isso para minutos. Serão 90 minutos. Se você tem aí, ó, 108 minutos e quer descobrir quanto isso corresponde em horas, você vai ter que tomar um cuidado muito grande pelo seguinte, 108 minutos, para virar hora, você vai ter que dividir por 60. Porque na ida você multiplica, na volta, né, de minuto para hora você divide. E aí, cara, é um cuidado todo especial pelo seguinte, me ajuda aí. 108 dividido por 60, 1 daria 60, 2 daria 120. Então só pode ser uma hora. Uma hora vezes 60 são 60. Então aqui, ó, para não dar dor de cabeça, se você subtrair 60 minutos, você vai ficar com 48 minutos sobrando, que eu não consigo transformar em quê? Em hora. Então, aqui eu tenho duas opções. Eu posso deixar como sendo 1h48 minutos, tá? Ou continuar dividindo isso aqui, ó, no caso, 108
minutos. E dividir por 60, como você viu, vai dar 1, sobram 48, que eu não consigo dividir. E aí, olha só, continuo dividindo, vírgula, mete o zero, 480 dividido por 8, isso aqui me daria 1,8 horas, como se o sistema fosse decimal. Então, cara, se a tua resposta vai ser um número complexo, com horas e minutos, a sobra vai continuar do jeito que está. E você para a divisão. Por isso que daria 1 hora e sobram 48 minutos. Se você quer isso como número decimal, aí você continua, faz aquela operação normal que você estava acostumado aqui, ó, baixei, deu 48, acrescenta um zero, divide 480, resta zero. Do mesmo jeito você está acostumado a fazer as continhas. Agora, é normal aparecer essa conta com horas, minutos e segundos. E aí eu tenho que tomar esse cuidado. Perfeito? Então, vamos dar uma olhada no slide e vamos ver um exercício de matemática básica e unidade de medida de tempo. Tá? Esses exercícios são tirados de situações problema, tá? Em livros como Morgado, como Jairo Bezerra, quer dizer, para introdução, Antônio Arnaud Crespo, né? E esses problemas vão aparecendo assim. Os alunos do 5º ano de uma certa escola foram visitar o projeto Tamar. A viagem demorou 1 hora e 30 minutos. Então, a viagem demorou 1 hora e 30 minutos. Já a visitação durou, no caso a visita, durou 3 horas e 30 minutos. Beleza? O total de minutos gastos na visitação. Cara, para prestar atenção nessa coisa idiota. Quanto tempo demorou a visitação? Cara, a visitação é isso aqui. Ele não pediu o total da viagem, ele não pediu o retorno, ele não pediu nada, ele só pediu quanto tempo demorou a visitação. E aí, amor da minha vida, olha só, 3 horas vezes 60 me dariam 180 minutos. Os 30 minutos já estão em minutos. Conclusões da história, 210 minutos é o tempo em minutos que ele gasta com a visitação. Ele não disse nada para você sobre a viagem inteira. Perfeito? Então, se você observar aí, 210 minutos seria para a gente o gabarito letra A e a gente vai ficar feliz. Beleza? Então, só para chamar a atenção, visitação. Ele usou a maldade, quer dizer, um problema simples, que se colocar no meio do conflito com fogo pegando, nervoso danado, você erra. Beleza? Agora, muita gente me perguntou, quando eu apresento isso em sala de aula, e vem falar, ah, não, mas como é que seria? Dá uma olhada numa situação que eu completei. Eu modifiquei o problema. Tá? Fiz uma pequena modificação nesse trocinho para você ver. Ó, ele fala para você aqui o seguinte, os alunos do 5º ano de certa escola foram visitar o projeto Tamar. Tudo bem? Aí ele diz o seguinte, a viagem demorou 1 hora e 30 minutos e a visitação demorou 3 horas e 30 minutos. O total de minutos gastos da ida para o retorno foi... Cara, eu admito que eu deveria ter colocado que ele vai gastar o mesmo tempo na volta para casa. Mas vamos considerar isso dessa maneira. Olha só a ideia. A viagem levou 1 hora e 30. A visitação mais 3 horas e 30. E depois mais 1 hora e 30 de volta para casa. Se você parar para olhar agora, eu quero a quantidade de minutos que levou tudo isso. Repara que as opções eu tive que modificá-las, ó. Dá uma olhada, 310, 380, 350, 390. Eu tive que fazer uma modificação. Bom, se você parar para olhar, acho que a melhor opção é você somar tudo isso. Some tudo, ó. 30, 30, 30. Minuto com minuto, hora com hora. 30, 30, 30, eu teria aí 90 minutos. Até porque a resposta ele já quer em minutos. Então deixa do jeito que tá. E aqui, ó, 1, 3 e mais 1 daria para mim aqui 5 horas no total. Ou seja, ida
mais visita, mais retorno, daria para mim 5 horas e 90 minutos. Cara, ele quer o total em minutos dessa bagunça. Então, 5 horas daria para mim aqui 5 vezes 60, 300 minutos. Total gasto com tudo, com viagem, visita e volta, ida e retorno. Daria para mim aí, somando 300 com 90, 390 minutos. Beleza? Então, isso é só para você ter uma ideia de como apareceria uma resposta para isso. Quer dizer, quantas coisas eu posso criar em cima dessa resposta. Um último descargo de consciência, tá? Já que a gente está aqui e não tem diferença da aula daqui para a aula da sala de aula. Como observação, se eu quisesse isso como número complexo, não é, Portela, A mais BI? Não, cara. Número complexo é muito mais do que A mais BI. Número complexo funciona quando você trabalha com mais de uma unidade. Ou seja, ele quer essa droga, essa resposta, em horas e minutos. Ele quer nas duas unidades. Quer dizer, ele quer saber do jeito que a gente trata, que é 5 horas e 90 minutos ficou muito estranho. Então, o que aconteceria? Por exemplo, eu tenho lá 5 horas e 90 minutos. Gente, a gente sabe que 5 horas e 90 minutos não existe isso. 90 minutos não existe, porque 1 hora são 60 minutos. Isso quer dizer que esse reloginho foi contando 5 horas e 1, 5 horas e 2, 5 horas e 3. Quando ele der 5 horas e 60, ele não aparece, porque ele já automaticamente transforma em quê? Em 1 hora. E aí ele continua rodando. Por isso que vai dar 90. Ou seja, se você matar essa unidade aqui, quer dizer o seguinte, 60 minutos já foram promovidos para 1 hora. E restam ainda quantos? 30 minutos. 60 minutos disso foi promovido para 1 hora. Então, se você observar aqui, já que ele promoveu 1 hora, você vai ter 6 horas e 30 minutos. Beleza? Então, quer dizer, duas maneiras de dar a mesma resposta. Eu posso complicar a história, dizendo que ele vai e volta, poderia ter aumentado esse texto todo. Por exemplo, na situação que está 390, a letra D, seria a letra D do nosso problema. Agora, só por descargo, número de complexo, no caso, como eu te falei, é mais do que isso, é metro, centímetro, hora e minuto, é A mais BI, todos esses caras que são representados em 2 tipos de unidade de tempo, são chamados de números complexos. Então, transformando 5 horas e 90 minutos aí, 60 minutos é promovido para 1 hora e restam 30 minutos. Então ficam 6 horas e 30 minutos. Quer dizer, o gasto todo de tempo foi 6 horas e 30 minutos. Beleza? Então, gente, olhando como isso se fez, né, você vai perceber que a gente pode modificar muita coisa em função desse troço. Perfeito? Dá uma olhada agora no problema da torneira, que é bem interessante para você. Uma torneira pingando gasta em média 4.200 ml de água por dia. Tá? Na casa de Maria, uma torneira está pingando há 36 dias. Olha o prejuízo. Cara, na realidade aí é bem pior, tá? O problema aí só ficou bonitinho por causa do tempo, né? Vai ser muito pior. Aí ele fala para você a quantidade de litros desperdiçados nesse mês aí. Tá? Por esse vazamento. Então, gente, vem com a câmera comigo e vem olhar aqui rapidinho. Ela fala que em um dia a torneira consome 4.200 mililitros. Cara, 4.200 mililitros, peraí, que eu lembre, 1 litro corresponde a 1.000 mililitros, 1.000 ml, não é isso? Que aqui seria 4.200 mililitros, 4.200 ml. Cara, se eu quero converter isso aqui para litros, eu acho que fica muito mais fácil da gente dividir por 1.000. Porque 1 para 1.000, 1.000 para 1. Concorda? Então, se eu pegar esses 4.200 mililitros e dividir por 1.000, eu vou encontrar 4,2 litros. Isso é bem simples de fazer pelo seguinte: cada zero desse
no denominador que você diminuir, você anda uma casa com a vírgula. Ó. Cortei mais um zero, 4,2. Para cada um zero, você anda uma casa com a vírgula. Então você tem 4,2 litros. Isso acontece pelo seguinte, volta no slide, ele quer saber a quantidade de água em litros e não em mililitros. Então, gente, voltando à ideia aqui, ó, ela, no caso, faz 4,2 litros a cada um dia, um D. Em 36 dias, qual é o gasto em litros? Cara, é uma regra de 3 simples pelo seguinte, cada dia aumenta o custo, aumenta o gasto. Então, aumentou o número de dias, aumentou o número de gastos. Isso é uma regra de 3 direta, tá? Isso aí é aritmética. E aí, cara, ó, é só você fazer o credo em cruz aqui. Então, x vai ser igual a 4,2 vezes 36. O conselho que eu te dou quando você multiplica com o número decimal é esquecer a vírgula. Só que toma cuidado com uma coisa. Aqui tem uma casa decimal. Tudo bem? Ela tem uma casa decimal. Você vai fazer o seguinte, 4,2 vezes 36. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 4, 24, 25. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. Juntando dá 2. 6 e 5, 11. Aqui dá 5, aqui dá 1. 1.512. Só que não é 1.512 como estão nas opções aí. Na verdade, como aqui era uma casa decimal, eu tenho que devolver uma casa decimal para esse cara. Então, o que acontece? O meu x vai ser 151,2 litros. É o desperdício que isso aí me deu em 36 dias. Cara, é muito pior. Tá? É papo de 1.500 litros mesmo na vida. Só que com os números que ele me deu, ficou assim. Tá certo? Então, se você olhar no slide aí, a questão que eu tirei do livro, ela tá com um erro, tá? Você tá vendo que tá faltando as vírgulas, mas pra gente seria a letra B o nosso gabarito. Tá? Seria B o nosso gabarito aí. Tá bom? Então, eu usei com você uma unidade de medida, que é a unidade de medida de litros, tá? Uma unidade de medida decimal, junto com a unidade de medida tempo. Reparou que dá para fazer regra de 3, tá? O cuidado aí seria você colocar as vírgulas de novo nas opções, que elas não estão, bota uma vírgula em cada casa decimal, seria a letra B para nós a nossa solução. Estaria anulada, né? A gente ia correr atrás e anular essa questão. Mas o que eu quero que você veja é que existe uma integração entre essas unidades de medidas aí. Perfeito? Então toma cuidado com elas. E essa integração entre essas unidades de medidas a gente vai usar com a regra de 3. Perfeito? Eu sou Alexandre Portela, você está estudando matemática básica comigo. Um abraço. No próximo bloco a gente continua com mais unidade de medidas.